E no começo de tudo, o povo ao redor do Lago Cheshire nota uma movimentação estranha na área, afinal, não há nenhum festival ocorrendo por ali. E também nenhum criminoso sendo julgado. Nisso, um outro morador local explica que essa agitação se deve ao fato de uma semente do rio ter sido trazida pela correnteza, e agora ela está florescendo no lago, espalhando veneno por toda parte. Nisso, eles apontam para um homem touro, que ao ingerir a água envenenada começou a passar mal, e tendo em vista que a situação era grave, os ratos decidiram pedir a ajuda de um nômade, que por sua vez enviou a garota que vive com ele para resolver essa situação. Nisso, todos ao redor comentam sobre terem ouvido alguns rumores estranhos sobre essa garota a respeito de alguns comportamentos inadequados que ela teve na cidade parque, e ao verem a garota de fato, todos se espantam ao perceberem que ela não possui orelhas grandes e nem chifres, e ela, por sua vez, diz estar acostumada a ser tratada com hostilidade. No entanto, ela deixa os comentários maldosos de lado e se apresenta como Belle LaBlack, a enviada de seu mestre Cian LaBlack. Nisso, o responsável pela torre da roda do clima a cumprimenta, e Belle, por sua vez, pergunta onde está a pessoa que ela deverá enfrentar. Então o rato aponta para o centro do mar e explica que o oponente possui braços mais grossos do que troncos de árvore, além de ter um corpo vermelho e resistente a espadas e lanças. E para atacar, a criatura sopra uma tinta venenosa de sua boca. Nisso, Belle explica que aquele ser possivelmente é uma Negroni, porém ela decide ver a criatura primeiro antes de dar certeza. Nisso, os ratos se preocupam, pois não tem certeza se ela realmente conseguiria derrotar o monstro, e Belle, por sua vez, pede para eles ficarem tranquilos, afinal, ela promete que irá acabar com a ameaça. Nisso, a garota finca sua espada no cais e eles perguntam o que ela tá fazendo. Ela simplesmente fala que está diminuindo seu peso. Nisso, ela começa a correr sobre a água até o monstro, que agarra ela e começa a bater lá na água. Então, já submersa, ela consegue dar uma boa olhada no monstro. Então, ela sai voando da água com um pedaço dele em suas mãos e pede para todos saírem da frente, e fala que agora tem certeza de que é um Negroni mesmo. Nisso, ela pega sua espada para defender os ataques do monstro, até que de repente ela é jogada para longe, e assim ela invoca o running da sua espada, ativando um poder, dando um beijinho nela, e assim ela parte para cima do monstro novamente, cortando seus tentáculos, até que ela consegue uma sequência de acertos e vai diretamente para o corpo do monstro, e ao ferir ele começa a sangrar negro. Ela sente o cheiro de água salgada e fala que isso é ruim, mas enquanto ela se distrai, o monstro acaba pegando ela. Nisso, Belle pergunta o porquê do monstro estar ali, e o Negroni afirma que gostaria de voltar para o mar, mas está impedido de fazer isso agora, e Belle pergunta por quê. Ele fala que morrerá ali e espalhará as suas sementes. Nisso, ela se desculpa e termina de matar o monstro, jogando as sementes para tudo que é lado, mas ela consegue segurar uma delas em sua mão. Nisso, os habitantes agradecem o serviço dela e prometem mandar a recompensa para a casa da garota mais tarde, e quanto a ela, Belle pede permissão para levar a semente e o braço do Negroni para casa, afinal, ela adora comer carne de flor. Mas ao ouvirem isso, todos ao redor estranham e começam a chamá-la de bestial. Nisso, Belle segue até uma ponte e decide jogar a semente no rio novamente, afinal, os moradores certamente farão o possível para destruir todas as sementes que encontrarem por lá. E feito isso, ela finalmente chega em casa e ao ver Cian usando as mãos para acender o fogo da lareira, Belle se questiona do porquê dele não usar magia. E, além disso, ela também se questiona do porquê ele a mandou para aquela missão, sendo que o próprio Cian poderia resolver tudo muito mais rápido. Nisso, ela coloca a carne da flor na mesa e, ao analisar o corte, Cian explica que ela pode deixar a espada mais afiada da próxima vez, pois é necessário que ela aprenda a liberar sempre o melhor ataque que a sua espada é capaz de desferir. Dito isso, ele pergunta o que ela pretende fazer com aquela carne de flor, e Belle afirma que irá comê-la, como faz com todas as flores de peixe. E ao ouvir isso, Cian explica que comer a carne de um ser já falecido é provavelmente a melhor forma de expressar o luto. E ao se reunirem na mesa de jantar, Cian informa que os Negroni não são apenas carne, no caso, o couro deles também é muito resistente. Nisso, Belle decide usá-los para fazer sapatos, e durante a refeição ela o vê acrescentando alguns temperos à carne e diz que isso destrói o sabor dela, porém Cian afirma que é um apreciador dos mais diversos sabores. Nisso, Belle sugere que ele cozinhe por conta própria, já que liga muito para o sabor da comida, e após essa breve discussão, Belle volta a falar sobre o Negroni e pergunta o porquê dele ter saído do mar, e Cian, por sua vez, diz que também não faz ideia do que teria levado o Negroni a deixar o mar, e deduz que o monstro apenas estivesse cansado da sua vida por lá. Porém, Belle diz que o próprio Negroni demonstrou ter a vontade de voltar para sua casa, e quanto ao Cian, ele explica que o monstro estava apenas cumprindo a sua missão como uma flor. No caso, seu objetivo era simplesmente espalhar as suas sementes ao redor. Nisso, Belle volta a falar sobre a sua performance na missão, e afirma que se ele tivesse ido no lugar dela, Cian teria feito um trabalho muito melhor, porém ele acredita que não teria nada a ensinar para um peixe, e ao ouvir isso, ela o manda não se limitar a apenas o seu papel. Porém, Cian diz que não pode fugir muito disso, tendo em vista que esse é o seu dever como Enola. E ao falarem sobre o local em que estão vivendo atualmente, Belle deduz que eles deverão deixar aquele lugar o quanto antes. Então, ela pergunta se eles conseguirão encontrar pessoas como ela algum dia, e Cian, por sua vez, garante que não, afinal, em todas as suas visitas, ele nunca viu alguém como ela. E ao ouvir isso, Belle acredita que se as coisas continuarem desse jeito, o exército do vazio insaciável acabará levando ela embora cedo ou tarde. E ao notar ela falando sobre eles com tamanha prepotência, Cian sugere que ela não fale deles sem conhecê-los, porém Belle diz que aprendeu sobre o exército justamente com as informações que Cian lhe passou, e de acordo com ele, esse exército é formado por seres que não conseguem desfrutar do mundo. Portanto,
Portanto, ela acredita que se for pega por eles, isso será o seu fim. Então ela volta a implorar para conhecer pessoas como ela, afinal, viver em um mundo onde ela é diferente de todos é como uma tortura. No entanto, Cian afirma que ela está apenas sentindo nostalgia pela sua cidade natal, ou desejando viver em uma utopia. Nisso, Belly pede para ele ensinar a se curar desse sentimento de nostalgia, até porque ela mal tem uma cidade natal, como ele disse. Nisso, ele sugere que eles continuem viajando, mas deixa claro que não há ninguém como ela na Terra Schwartz. Porém, Cian acredita que se ela partir em uma jornada e viajar pelo mundo, Belly pode acabar encontrando um mundo onde ela realmente se sinta acolhida. Portanto, ele aconselha ela a ir até a cidade Park e passar pelos desafios para se tornar uma nômade. Afinal, ele acredita que ela é capaz de fazer isso, já que é a sua aprendiz. E após tomar um banho e ir para o seu quarto, Belly fica pensativa quanto a isso e se lembra do seu passado, quando Cian lhe disse sobre os perigos que existiam ao viajar, pois viajar significa colocar a sua existência em jogo, tendo em vista que ninguém irá ajudá-la. E quanto a ele, Cian afirma que mesmo sendo o instrutor dela, eles ainda assim são pessoas diferentes e que nunca irão ser um só. Nisso, Belly entende que um dia a vida deles juntos irá chegar ao fim, mas nesse momento irá apenas marcar o começo de sua vida. E ao pensar mais sobre esse assunto, Belly se lembra de sua infância e de quando as pessoas ao seu redor começaram a tratá-la como uma esquisita. Afinal, muitos diziam que ela teria nascido de uma pedra, e esses tipos de rumores deixavam as pessoas ainda mais assustadas com ela. E nisso, um grupo de crianças vai até ela atormentá-la, mas Belly joga um dos garotos para longe apenas ao tocá-lo, e em seguida começa a correr para longe de todo mundo, até descer umas escadarias em espiral, que a leva até uma sala que guarda uma espada, que por sinal estava bastante acorrentada, mas ao ver a garota, a espada acaba se libertando. Então a própria garota reconhece aquele objeto como um amigo e decide se apoderar da espada. Porém, assim que ela deixa o local, a garota é perseguida por um grupo de pessoas que tentam tomar o equipamento dela de volta. Ao chegarem lá de fora, o guarda tenta atacá-la, porém ela destrói a espada dele com um único golpe e continua correndo, mas no meio do caminho, um outro guarda consegue detê-la. Ao ver que a garota quer ficar com a espada, ele aprende, mas deixa a arma com ela. E no dia seguinte, no presente, os ratos vão até a casa dela para entregar a recompensa do seu último trabalho, e ela, por sua vez, continua pensando nas coisas do dia anterior, e afirma que não irá culpar ninguém pela sua solidão. Nisso, ela decide conversar com Cian sério e diz que irá realizar os desafios para poder se tornar uma nômade e viajar por toda a parte. E ao ouvir isso, Cian fica surpreso com o quão rápido ela tomou a sua decisão, então ele a leva para fora e diz que irá dar uma última lição para ela. Portanto, ele explica que para se tornar um nômade é necessário que ela receba uma maldição, que pode ter diversas formas, dependendo da vida de quem a carrega, mas no geral, o primeiro passo na vida de qualquer nômade é receber a sua maldição, independente de qual for, e ela por sua vez terá o papel de atormentá-lo enquanto ela segue essa jornada. E no caso de Cian, ele explica que a sua maldição o proíbe de usar o seu poder para nada que não seja ensinar, e quanto à forma de passar essa maldição, ela é passada por meio do sangue nômade. Nisso, eles dão um talho em suas mãos, deixando o sangue à mostra, e então eles dão as mãos. Em seguida, Cian manda ela dizer em voz alta qual é o objetivo de sua jornada. Nisso, Belly diz que quer descobrir as suas raízes e conhecer pessoas que sejam como ela, e além disso, ela também expressa sua vontade de conseguir se conectar com o povo daquele mundo. E após ela dizer tudo isso, Cian a manda acreditar que aquela maldição se tornará sua bênção um dia, e só assim ela poderá aceitá-la. Mas antes de falar qualquer coisa, Belly nota uma feição diferente no rosto de Cian, como se ela nunca tivesse o visto antes, e ele por sua vez explica o significado disso. No caso, ela está prestes a terminar a sua lição final com ele. Nisso, Belly vê ele desaparecendo aos poucos e começa a entrar em desespero. Porém, Cian afirma que uma graduada não precisa mais da memória do seu mestre, pois a única coisa que importa agora são os ensinamentos que ele passou. E além disso, Cian decide apagar as memórias dela para que a garota nunca descubra o seu desejo secreto. Ele quer que ela visite lugares onde ele nunca conseguiu chegar. E ao ouvir isso, Belly sente que foi manipulada por ele esse tempo todo. E Cian, por sua vez, se desculpa e manda ela o cortar de sua mente, para que assim ela possa se libertar daquela dor. Porém, Belly volta a ter lembranças cariosas dele e se recusa a aceitar apagar as memórias que tem dele. Nisso, Cian afirma que um dia ela entenderá o significado de Erehuon, o feitiço que há em sua espada, que no caso é uma variante antiga da palavra que eles conhecem atualmente como utopia. Nisso, ela fala que o ama e ele fala que ela encontrará um homem ainda melhor, chamando ela de sua filha. E após ficarem frente a frente, ele fala que esse é o seu destino como Enola e manda ela vir até ele. E assim ela finalmente corta ele totalmente das suas memórias. E eu vou te falar, esse foi um primeiro episódio absurdo. Tem tanta coisa, tanta pergunta e tanta resposta que eu quero ter que eu vou ficar maluco. Com certeza eu vou continuar vendo esse anime, com certeza eu vou continuar postando. Então deixa o like, se inscreve e eu com certeza vejo você no próximo episódio. Vamos que vamos rumo aos 600 mil inscritos e eu fui.